Começaremos com Yugi e Aten. Obviamente, o primeiro poder do Yugi que a gente vai citar é o tão comentado Coração das Cartas. Que sim, ele existe até no original, mas não tem um nome bonitinho como aqui no ocidente. Na versão original do anime, a versão japonesa, o Coração das Cartas é algo mais subjetivo, mas não deixa de existir. Inclusive, primeiro episódio tá lá. Você lembra do baralho do Yugi, sentindo a hesitação dele, né? Pois é, tá ali. Agora, o que seria o Coração das Cartas? É bem simples, na verdade. Foi bem estabelecido desde DM que existe um poder maior criado a partir do vínculo entre duelista e baralho. Poder esse que quase sempre é uma das explicações para as puxadas de cartas absurdas que acontecem no anime e no mangá. No caso do Yugi e Aten, especialmente antes do final da Batalha da Cidade, esse era o poder principal de ambos, sendo em muitos casos a justificativa para a sorte absurda do Yugi. E é justo o Aten que nos mostrou o ápice desse poder no seu duelo contra o Yugi. Vocês lembram do Aten controlando o baralho com a vontade? Pois é, tá ali o auge disso aqui. Claro que eu tenho que dizer aqui que esse nem de longe é um poder exclusivo do Yugi e Aten. Nunca foi. O Joy é um ótimo exemplo disso. Da onde é que você acha que ele tira tanta sorte? Os Jogos das Trevas foram muito pouco usados pelo Yugi no DM. Claro, a proposta era outra, mas quem é raiz mesmo, quem conhece realmente a índole do Yami, tá ligado que é em Yu-Gi-Oh! Zero que tu vai conhecer quem é o Yami de verdade. Eu acho que em questão de domínio sobre os Jogos das Trevas, o único duelista mais habilidoso que me vem à cabeça é o Yami Merrick, justamente porque as punições do Yami Merrick e do Yami Yugi em termos de crueldade não eram tão diferentes assim não. Yamizinho, se não matou, ele deixou muito nego inválido. Mas vamos ao principal ponto desse poder aqui, que é a conjuração de jogos reais. E no caso do Yami Yugi, ele tinha uma particularidade. Era muito comum o Yami colocar uma regra nos seus Jogos das Trevas: aquele que trapacear perde na hora, e por consequência era punido. O interessante desse poder é que até o duelista que o conjurou também sofre dos efeitos que ele programou. Por exemplo, a morte do Yami Merrick foi causada por ele mesmo. Outra coisinha bem interessante é que não é qualquer um que consegue ficar no domínio das trevas sem a proteção de um item místico, algum poder latente ou uma força de vontade muito, mas muito grande. E em Duelo de Monstros, o Yami Yugi mostrou apenas o clássico Mind Crush. Mas se tu acha cruel ter a sua mente destruída ao ponto de você ficar de cadeira de rodas só porque você perdeu um duelo de cartas, igual foi no mangá, meu irmão, eu vou fazer um vídeo te apresentando a cada coisa bizarra que o Yami Yugi já fez com seus oponentes. Sério, é uma coisa pior que a outra. Já o último poder do Yugi foi o seu baralho espiritual, cujo foi dito por Jaden Yuki. Jaden Yuki, vocês lembram que ele é, né? Que já duelou contra Yubel com feras sagradas e caralho a 4, ele disse que Yugi era o duelista com o baralho espiritual mais poderoso. Preciso dizer mais algo? Em questão de poder espiritual, o baralho do Yugi e do Aten, por que não, né? É certamente o mais forte. Não só por uma questão de efeitos, mecânica, build, não. E esquece essas merdas. Aqui a gente tá falando do que a primeira geração se orgulhava de mostrar: espíritos poderosos. E Yugi e Aten, além de vários espíritos leais ao faraó, eles tinham os 3 deuses egípcios, as cartas de monstros mais poderosas de Yu-Gi-Oh! Mesmo no ritmo mais devagar que o Yugi e o Aten duelavam, ainda assim, meu irmão, fica nítido a facilidade que eles tinham em invocar essas cartas, o que mostra como os espíritos dos deuses influenciavam no duelo. E convenhamos, né, cara, só um Slifer já é um saco para enfrentar, e combinando o poder espiritual do seu baralho com a sua conexão com as suas cartas, essa era a explicação, meu caro, do porquê o Yugizinho era tão poderoso, do porquê ele foi o rei dos jogos. E se você se pergunta, cadê o Enigma do Milênio? Então, meu irmão, sincerão, o Enigma, além do controle sobre os Jogos das Trevas e possuir o espírito do faraó sem nome, ele não mostrou nada de tão relevante para ser incluído aqui. Então tá explicado, né? Jaden Yuki também mostrou o famigerado Coração das Cartas. No caso do Jaden, a gente pode ver esse poder sendo usado por ele quando ele fazia aquelas puxadas que só o Jaden tinha. Era muito comum em Yu-Gi-Oh! GX a gente ver outros duelistas comentando como o poder de draw do Jaden era algo absurdo.
E de fato, cara, se tu analisar com mais calma, realmente o Jaden tinha uma draw bem louca. A gente pode atribuir isso ao seu poder latente, ou melhor dizendo, o seu poder sobre a escuridão justa, mas fato, cara, o Jaden tinha sim uma conexão muito forte com o seu baralho. E isso desde o começo do anime. Só a partir da segunda temporada que o seu baralho espiritual se tornou algo muito mais relevante. Mas Felipe, como é que a gente sabe que o cara tá usando o baralho espiritual ou o coração das cartas? Boa pergunta. E a resposta tá no Joy. Sim, no Joy. O Joy é um exemplo de alguém que, obviamente, não possui um baralho espiritual, mas possui uma conexão, uma fé muito forte no baralho dele. Já o Jaden, eu confesso que é uma combinação de elementos, mas se o cara tem um ou mais espíritos presentes no seu baralho, a conexão que ele vai desenvolver com esse deck será muito grande. Isso é meio óbvio. Rafael e os seus guardiões, Kaiba e o seu dragão branco, Chaz e os seus Ojamas, Jaden e seus heróis elementares e Nils espaciais são bons exemplos disso. No caso do Jaden, o número de espíritos de monstros presente no baralho dele extrapola bastante convencional. Praticamente todos os seus monstros eram espíritos que o protegiam em várias ocasiões. Esse poder aqui, vamos dizer assim, a gente vai comentar bem rapidão, mas Jaden, no final de Yu-Gi-Oh! GX, era um híbrido meio humano, meio espírito de monstro. Depois de se fundir ao espírito da Yubel, o Jaden literalmente se tornou uma fusão. O cara curte tanta fusão que ele se tornou uma. Eu amo Yu-Gi-Oh! Cara. Mas comentando bem rapidão, esse lado do Jaden deu a ele uma resistência a outros poderes das trevas, como o Fujiwara descobriu em primeira mão, e também um sexto sentido para detectar baralhos espirituais e duelistas poderosos, muito bem ilustrado por sua heterocromia. O cara é o Ichigo de Yu-Gi-Oh! Já a escuridão justa é a explicação para o Jaden enxergar espíritos e ele ter uma certa imunidade aos poderes da luz da destruição, mas esse não é o poder principal da escuridão justa. Amael, Kagemaru e Paradoxo, sim, o Paradoxo, nos deram uma explicação do porquê o Jaden era um ser tão único. Além de, obviamente, ser um counter contra a luz da destruição, o poder principal da escuridão justa é a capacidade de controlar espíritos. Amael sabia que Jaden era o único capaz de parar as feras sagradas. Kagemaru queria absorver o poder do Jaden justamente para ter o controle total sobre as feras sagradas. E o Paradoxo, já após o final de Yu-Gi-Oh! GX, no filme Laços que Transcendem o Tempo, em seu primeiro encontro com o Jaden em Veneza, ele diz que Jaden é o duelista com a capacidade de controlar espíritos, reforçando qual de fato é o poder da escuridão justa. Mas a escuridão justa é o poder principal do Rei Supremo. Eu separei aqui a escuridão justa e o poder do Rei Supremo porque, apesar de sim, o poder do Rei Supremo é a escuridão justa, o flashback da Yubel deixa isso muito claro. Fato, cara, o Jaden de olhos dourados era outra coisa, cara, vamos ser sinceros. No duelo contra a Yubel, quando o Jaden ativava o seu lado Rei Supremo, ficava nítido a diferença de força, de táticas, as draws do Jaden, a forma implacável como ele passava a duelar. E claro, o Rei Supremo, o ser cujo a sua mera presença, o seu miasma, fez o Axel correr desesperado. E como eu já mencionei, né, cara, o Jaden tem o poder do Rei Supremo e o poder da Yubel, já que ele é um mix dos dois. Como o Yami mesmo disse, cara, somente um deus é apropriado para ser o oponente de um duelista como o Jaden. Já o Yusei tem logo de cara um poder espiritual e uma conexão muito forte com seu baralho, configurando que sim, ele possui o famoso coração das cartas. Apesar de ser muito lembrado pela marca do dragão, que vamos sim falar dela, o Yusei mostrou, especialmente no início da sua jornada e em duelos que não eram de vida ou morte, um conhecimento sobre o coração das cartas, tanto que ele que é o autor da célebre frase, não existe carta inútil. E na real, na mão dele, essa frase faz bastante sentido. Claro que o grande espírito de monstro que o Yusei possui é o Poeira Estelar, que possui uma conexão muito forte com o Yusei. E além disso, o Yusei tem um carinho muito grande por suas cartas, e isso é recompensado com um poder de draw absurdo. E mesmo que o seu poder como signatário influencie sim, a sua conexão com seu deck é realmente um fator muito crucial. A Clear Mind se tornou o trunfo muito usado pelo Yusei, sendo o seu grande diferencial na batalha contra os três nobres puros. O principal poder da Clear Mind é de fato um foco absoluto. Yusei entra num estado de concentração total, e com a evolução da Clear Mind para Top Clear Mind e Overtop Clear Mind, Yusei passa a saber o que fazer e como fazer, não deixando passar absolutamente nada. Cada detalhe, cada combo, cada movimento possível, o Yusei já percebeu. E um detalhe bem interessante é que no futuro original do Yusei, ele desenvolveria a Top Clear Mind, usada mais tarde
tarde pelo antinome. Já a Marca do Dragão é o poder de signatário do Yusei, facilmente o principal e mais influente poder do Yusei, já que a Marca do Dragão era um poder tão cobiçado que adquirir a marca completa foi o grande objetivo do Rex Goldwyn, o que reforça ainda mais como esse poder é grandioso. Se tu lembra do duelo de Yusei, Jack e Kroll versus o Rex, você sabe como o cara tava bolado com a Marca do Dragão. Mas, convenhamos aqui, o maior exemplo do que é o poder da Marca do Dragão é a sua puxada de cartas, especialmente quando a marca fica completa nas costas do Yusei. Ali vemos o potencial total desse poder. O Yusei, usando o poder da marca, foi capaz de criar o Dragão Salvador Estelar, um monstro muito poderoso. Inclusive, o Yusei costumava combinar a Marca do Dragão com uma Clear Mind, e algo me diz que esse foi o diferencial crucial entre Yusei e Z-1, mesmo que o Z-1 tenha se tornado o Yusei em todos os quesitos. Pra tu ter uma noção, o Z-1 também usava Clear Mind, só que ainda faltava a Marca do Dragão, e talvez isso foi o fator que levou à falha dele no futuro. Essa combinação de Clear Mind e da Marca do Dragão foi muito importante para que o Yusei conseguisse enfrentar de igual para igual a adversários muito mais poderosos, o Herald e os 3 deuses nórdicos, monstros com um poder espiritual obviamente muito grande. Lembra, meu parceiro, são deuses, né? E o Yusei, com muito esforço, conseguiu derrotá-los. Já o Yuma, assim como o poder do Jaden, ele também é um mix de muitas coisas, e a primeira delas é o seu baralho espiritual. É fácil do pessoal lembrar do Yuma por outros feitos, mas se esquecem que o Yuma possui um baralho espiritual muito poderoso, pois, lembre-se, o Yuma tem os números, Exceeds com poderes muito únicos, desde a capacidade de aumentar todas as habilidades de um duelista, o tornando visivelmente mais forte, até poderes que beiram o absurdo, como a capacidade de absorção e manipulação da sorte. E como a gente tem muita coisa para falar do Yuma, já vamos pro próximo poder dele, que é o Coração das Cartas. Claro que o Yuma tem outros poderes muito mais visíveis, mas lembre-se de novo, o Yuma possui uma conexão muito forte com seu baralho, pois boa parte de todas as cartas que o Yuma usou ao longo da série foram usadas pelo seu pai. E mesmo que o Yuma tenha outros poderes que expliquem sim as suas draw muito absurdas, a sua conexão com seu baralho ainda influencia muito nisso, especialmente no começo da sua jornada, onde ele ainda não mostrava tanto dos seus outros poderes. Um ponto bem importante aqui é que depois de conhecer o Santuário de Duelos e estar muito próximo dos monstros lendários, o Yuma sentiu na pele como as suas cartas se sentem quando batalham. Outro grande poder do Yuma é o poder do caos. Durante a missão de resgate do astral, nos é apresentado o poder do caos e o que ele é capaz de fazer. Basicamente, todo ser humano e Barion possui esse poder consigo, mas, no caso dos humanos, poucos são aqueles que conseguem usar esse poder. O caos é descrito como uma força primitiva que impulsiona as pessoas a continuar vivendo e mantendo a esperança. Os Barians usam muito desse poder, por isso eles são tão poderosos. E no caso do Yuma, além do poder do caos ter uma forte relação com o seu Katobing, a gente pode ver o poder do caos do Yuma quando ele criou o Caos 39. Quando o número ou o monstro XYZ é infundido com o poder do caos, ele se torna um monstro do caos. E foi disso que o Raio Utopia nasceu, o que deixa implícito que o Yuma pode fazer isso com todos ou a maioria dos seus números, e isso sem uma rank up. Agora, a Shining Draw é a parte do poder astral do Yuma. Não se engane, o Yuma, mesmo sem estar na forma do Zeal, possui sim a Shining Draw. E cá pra nós, uma Shining Draw de respeito. Lembre-se do duelo dele contra o Elipas. Ele criou uma carta especificamente para derrotar o New Orders da vontade astral encarnada. A Shining Draw é um dos poderes mais roubados do Yuma, já que graças a essa habilidade, o Yuma é capaz de puxar a carta certa para qualquer situação. E se caso não existe uma carta para aquela situação, o Yuma simplesmente cria uma carta. O último e mais conhecido poder do Yuma é o Zeal, que mostrou 4 formas. A primeira forma no segundo duelo contra o Kaito, a segunda forma no segundo duelo contra o Victor, o Zeal negro nesse mesmo duelo contra o Victor, e a terceira forma no duelo contra o Mr. Heartland. Todas as formas do Zeal dão ao Yuma e Astral um aumento em todos os seus atributos como duelista. O Zeal não comete erros. Se existir um movimento que lhe dará a vitória, ele já percebeu. E com exceção do Zeal negro, todas as 3 formas possuem a Shining Draw. Mas é na segunda forma que a coisa começa a ficar apelona, já que se não bastava a Shining Draw, a partir da segunda forma, o Zeal desenvolve a Recontract Universe. A habilidade é essa que muitos confundem a sua verdadeira aplicação. E o Zeal negro já é um caso à parte aqui. Ele não é tão poderoso quanto a segunda forma, mas
mas mostrou uma habilidade que acho que supera a Shining Draw da primeira forma. A Dark Draw é algo muito semelhante à Shining Draw, porém, pelos efeitos que o DZW Revestimento Quimera mostrou, as cartas criadas pela Dark Draw são muito mais voltadas para um ataque kamikaze, algo que traz uma ideia de sweep. Você entendeu? Eu não posso dizer a palavra aqui. Já o Yuya também mostrou o poder de criação. Em vários duelos importantes, o Yuya criou dragões e magos poderosos. E mais interessante ainda, com efeitos muito específicos para aquela situação. Yuya vs Aster Round 2, Yuya vs Jack Round 2 e o duelo final de Yuya vs Akaba Rage são bons exemplos desse poder em ação. Para falar desse personagem, é bom a gente ficar ligado que tudo relacionado ao Yuya tem o que do Zark no meio, e esse poder de criação é um exemplo disso. Inclusive, tem uma coisa que o Yuya criou que tem muito mais relação com o Zark, a invocação Pêndulo, que mesmo que a gente vê o Yuya criando essa invocação, na verdade é Zark junto da Rei que foram seus verdadeiros criadores. A forma Berserk ou o Despertar também é um exemplo do poder do Zark interferindo nas habilidades do Yuya. O Despertar tem 8 estágios, que conforme vão progredindo, o Yuya passa a agir muito mais como o Zark, e claro, ficando cada vez mais poderoso. Detalhe que o Despertar, já no seu terceiro estágio, aquele que a gente viu contra o Obelisk Force, já foi capaz de criar um tipo de monstro nunca antes visto, um Pêndulo Exceed, especificamente projetado para vencer os monstros da Obelisk Force. Então não fique surpreso com o Yuya criando o Dragão da Fúria já no quinto estágio do Despertar. Por ser um fragmento do Zark, o Yuya desenvolveu a comunicação com os 4 dragões dimensionais. Ok, ele desenvolveu essa habilidade mais tarde, mas é um poder que deve sim ser considerado. Diferente de Yu-Gi-Oh! DM, GX, 5DS e até Zeal, onde tem espíritos e outros mundos e tals, a Arc 5 traz uma abordagem diferente dos espíritos. Aqui, depois da criação da Real Solid Vision, o Acabaléu descobriu que os monstros têm consciência. Eles sabem o que está acontecendo, e é isso que explica os 4 dragões conversando com o Yuya e com o Zark. E eu sei, é redundante, mas é bom citar o poder do Zark. Claro que o Despertar já é o poder do Zark sendo utilizado em um certo nível, mas o Yuya é apenas 1/4 de algo muito pior. Zark, desde a criação da Invocação Pêndulo até os vários monstros que ele criou, tem um quezinho ali do poder do Zark. Por isso, é bom a gente lembrar o que é o Yuya, porque se ele tiver com os 4 dragões, é um passo apenas para a aparição do Zark. Já Yusaku / Playmaker possui 2 poderes. O primeiro é o sentido Link. Ele adquiriu essa habilidade depois de ser uma das cobaias nos experimentos da Soul Technology. Esse não é um poder para batalha, mas ele o possui, então vale citá-lo. O Playmaker pode sentir a presença de outras pessoas, eventos e mudanças na Link Vrains sem ao menos estar logado. Por exemplo, logo no começo do anime, quando o Yusaku sentiu a presença do Revolver, dando tempo para impedir que o Revolver o rastreasse. Outro momento em que esse poder se mostrou muito útil foi quando o Yusaku conseguiu sentir a presença dos seus Cybersos, mesmo eles estando ocultados pela prisão de fogo do Revolver. Já a habilidade principal do Playmaker é acesso à tempestade. Essa habilidade permite ao Playmaker puxar um monstro aleatório da tempestade de dados, e isso quando seus pontos de vida estão em 1000 ou menos. Ok, o aleatório, como é sempre mencionado, não é bem assim. É só você olhar os monstros que ele puxou e tu vai entender o porquê disso. Mas uma coisa que eu gostei bastante nessa habilidade foi que alguns dos monstros que vieram eram específicos para aquela situação. E o melhor exemplo foi o Power Code Talker, milimetricamente criado para lidar com aquela situação. E finalmente o Yuga, que até onde eu assisti Sevens, ele não mostrou poderes além de um poder de draw bem único. Em vários momentos ao longo de Sevens, o Yuga fez grandes saques que pareciam impossíveis. E eu espero que Sevens traga o fator sobrenatural para assim dar um contexto do porquê o Yuga possui uma puxada de cartas tão sortuda. Sabia que existem 4 jogos que estão pagando milhares de reais e que tem gente vivendo disso? Então, duelista, um deles é um card game, sim, um jogo de cartas, bem parecido com o Yu-Gi-Oh!, que te paga muito, mas muito mesmo, ridiculamente bem. No link na descrição tem um vídeo que vai te explicar exatamente o que são esses jogos, por que eles pagam tão bem e ainda vai te mostrar a vida completamente surreal que eles estão proporcionando aos seus jogadores. Caso não tenha percebido, eu não trabalho pra ninguém e não vivo só do YouTube, senão eu tava morto, né? Só aí já fica a dica, cara. Clica no link na descrição e tu vai conhecer uma nova forma de ganhar dinheiro completamente diferente de tudo que você já viu.
E bom, duelista, esses foram todos os poderes de cada protagonista dos animes de Yu-Gi-Oh! E se esse vídeo bater 10 mil visualizações em 7 dias, eu trago todos os poderes dos protagonistas do mangá. Bom, te agradeço por ter chegado até aqui, mas é isso, duelista, é a sua vez.